pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre outlayers. O que é um outlayer em si? Então, um outlayer é uma observação de determinada variável, né, de determinada coluna que a gente pode ter numa tabela, que ela se difere drasticamente do restante do conjunto dos dados, então dessa distribuição dos dados, certo? Então a gente tem algumas maneiras de trabalhar com esses outlayers, então a gente chama esse vídeo aula de tratamento de outlayer, e a gente precisa entender realmente se a gente precisa remover essas observações que são outlayers, ou se essa observação que a gente possa achar que é um outlayer, ela representa o conjunto de dados em si. Se ela representa, a gente precisa considerar isso dentro do banco de dados e trabalhar com ela junto para ser realizadas as análises em si, certo? Então a gente tem que tomar esses cuidados que a gente está trabalhando, e essa é a função de um analista de dados, de um cientista de dados em si, certo? Vamos trabalhar então com o tratamento de dados, utilizando dois pacotes, Tidyverse, que nos dá a possibilidade de trabalhar com gráficos e manipulação de dados, e ggstatsplot, que é uma extensão, né, do ggplot 2. Então esse pacote ele tem várias extensões, patchwork, e entre elas está o ggstatsplot, certo? Então nós vamos carregar os dois com o library. Se vocês não têm instalado, vocês podem utilizar o install.packages e fazer a instalação dos dois pacotes, certo? Vamos trabalhar com uma planilha que está no meu GitHub, que é a LuaPotion0. Vamos fazer a leitura, então essa função, né, read underline CSV, ela vem do pacote readr, que é carregado junto com o Tidyverse, então a gente está fazendo a utilização dela. Estamos atribuindo ao objeto data, né, o sinal de atribuição, e esse é o link de acesso à nossa planilha que está no GitHub. Quero que não mostre nada mais do que a criação do objeto data, então eu coloco show call types igual a false, e também estou fazendo uma manipulação prévia já, então estou filtrando só os dados que em class seja soybean, e também estou selecionando basicamente 3 colunas, então com a função select, estou selecionando a coluna chamada N, a coluna chamada class e a coluna chamada B0GCVI. Vou rodar isso então, nós temos a criação do nosso objeto. Aqui está, 50 observações, 3 variáveis. Vamos dar uma olhada breve no nosso data frame, no nosso table. Então nós temos as colunas N, que vai de 1 a 50, class basicamente é soybean, e B0GCV, que é a nossa variável numérica, né, um double. Então nós temos os valores dessa coluna B0GCVI. Então, para a gente tratar um ggplot, nós temos algumas estatísticas por trás. A mais comumente utilizada é a estatística através do boxplot, né? Então, a gente tem essa visualização dos gráficos, essa distribuição dos dados em si, e a gente pode ter essa ideia visualmente, né? A gente pode estar trabalhando, então, com o ggplot. Então, veja só, estou trabalhando com a função do pacote de ggplot 2, que é a função ggplot. Estou agregando então algumas geometrias para visualização. Quero uma geometria de um gráfico de violino, um gráfico de boxplot, um gráfico de jitter, né, que nós temos a distribuição dos pontos de forma desordenada, e isso nos dá uma representação mais visual dos dados. E também adicionamos um layer onde que eu não quero ter nenhuma legenda, certo? Dentro da estrutura da nossa geometria, a gente tem que os dados, é o meu data, né? Então o meu data frame que nós criamos, o nosso mapeamento, né? O nosso aesthetics, né? O nosso mapeamento estético, ele vai ser por posição, então onde que X vai ser a minha coluna class, que vai ser soybean, e no Y nós queremos que seja B0GCVI, certo? Então, se eu rodar todos essas três geometrias, nós vamos ter um agregado de visualização de geometrias do ggplot. Veja só, então nós temos
um box plot, né? Box plot, um violino por trás e os pontos são essa representação de cada observação e isso o jitter nos dá essa distribuição lateralmente, né? Então a gente consegue visualizar não só nessa visualização mais vertical, mas essa visualização horizontal também, certo? Então veja só, nós temos que a caracterização do box plot, nós temos então essa linha horizontal, a nossa mediana, a linha abaixo é o primeiro quartil, né? A linha horizontal acima é o terceiro quartil. Nós temos os valores máximos e mínimos, né? Essa linha vertical aqui nos dá um valor máximo e mínimo, máximo acima, né? E valor mínimo abaixo. E os valores que a gente vai ver daqui a pouco, numa outra representação, que fogem desse traçado de máximo e mínimo, nós temos com valores que são representados como outliers dentro dessa estatística de box plot, certo? Vamos fazer uma visualização com o pacote que a gente mencionou anteriormente, que é uma extensão do ggplot, que nos facilita um pouco mais essa visualização. Então, o ggstatusplot, né? Então, do pacote ggstatusplot, nós vamos utilizar a função ggBetweenStats, né? Nosso data vai ser data. Então, é legal dessas extensões de pacote que elas se assemelham muito com a codificação que nós temos com o ggplot. Então, a gente pode adicionar layers aqui e tudo mais, mas nesse caso a gente vai estar trabalhando de forma simplificada. Então, nosso data é data, o meu x é class, o y é b0gcvi, e eu quero que eles nos dê informações sobre os outliers. Então, vamos rodar isso aqui. Nós vamos ter uma representação próxima disso, no entanto, um pouco mais detalhada e mais visual também. Então, nós temos aqui, ele traz aqui um valor médio, né? O valor, nós tínhamos que essa linha horizontal é o valor da mediana, né? Dos nossos dados. Ele traz o nosso valor médio, né? Nessa estatística aqui. Nós temos também que ele traz para cada valor de outlier o seu valor numérico. Então, nós temos aqui quantas caixas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores que, através da estatística de box plot, ele nos apresenta valores de outliers. Todos abaixo, né? Então, são todos valores abaixo do nosso mínimo, certo? E como que a gente pode tratar isso? Então, a gente precisa entender se realmente faz sentido, se no nosso conjunto de dados esses dados podem ter sido obtidos de forma errada, né? De forma errada, que a gente possa então estar entendendo que realmente esses valores são outliers, ou daqui a pouco pela característica do dataset em si se entende que não são outliers e que faz parte e que é possível obter esses tipos de valores dentro de um dataset global. Apenas trazendo um exemplo, né, pensando em questões climáticas, né, a gente sabe que a gente tem pensando em 50 anos, né, nós temos 50 anos que talvez 45 anos se aproximam muito da normal e 5 anos pode ser que haja secas severas, ou que chova mais, ou que tenha mais temperatura, ou que tenha menos temperatura. Então a gente sabe que há essa discrepância de dados e é interessante a gente englobar isso dentro das nossas análises. No entanto, nesse caso, a gente vai considerar que essas medições são realmente outliers, certo? Então, a gente vai precisar tratar, e a melhor forma de tratar isso é removendo do nosso dataset nesse caso, certo? Então, para remover isso, nós temos algumas possibilidades. Então, ao rodar esse código, nós temos dataPyPGym, para a gente ver as dimensões que a gente tem do nosso data frame inicial, que a gente fez a leitura inicialmente. Nós temos, então, 50 linhas e 3 colunas, certo? O que a gente vai acabar fazendo, então? Como a questão do box plot, ele trabalha com primeiro quartil, terceiro quartil, e essa distância entre os quartis, né, que nós temos, então, esse IQR, a gente vai calcular isso no nosso banco de dados. Para isso, então, a gente utiliza a função quantile,
do que? Da nossa coluna que a gente está trabalhando em si. Então, como é o primeiro quartil, a gente coloca como probabilidade 0,25 e quartil 3, né? O nosso terceiro quartil, que é a parte de cima, superior do box plot, nós temos probabilidade de 0,75%. Calculado isso, nós podemos calcular o IQR, então essa distância entre quartis, certo? Vamos calcular isso também e vamos agregar a esses valores aqui. Então nós temos 1,71, que é a distância entre os quartis, né? Esse range de interquartile rate, certo? Nós temos o quantil 1, que é menos 2,28, e o quantil 3 é menos 0,56. Se a gente olhar no nosso gráfico aqui, nós temos que menos 2,28 seria aqui, o menos 0,56 seria esse valor aqui. E a distância entre esse range, né, da distância entre isso, vai nos ajudar a identificar os outliers em si. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um novo data frame, um novo table, onde que o nosso data, né, vai ser filtrado pela coluna B0 de CVI, onde que eu quero ficar apenas com os valores que sejam acima de Q1 menos 1,5 vezes o interquartile rate, que nós calculamos anteriormente, e que, então nós temos esse sinal aqui, que é e que, então a gente precisa ter essas duas sentenças como verdadeiras. E que B0 de CVI seja menor que o quantil 3 mais 1,5 vezes o interquartile rate, certo? Então, ao realizar essa codificação, que basicamente ele vai filtrar os dados que estão entre essa porção aqui, que é o máximo, né? A gente precisa olhar apenas a essa linha vertical aqui, não ao violino que está por trás. E aqui ela termina também essa questão vertical aqui, que é o mínimo. Então, os valores que estiverem entre esse valor mínimo e esse valor máximo, ele vai considerar no nosso dataset, que vai ser chamar No Outliers Data, certo? Realizado isso, nós temos que nossa dimensão dos nossos dados agora é 44 linhas e 3 colunas, certo? Então veja só, os 6 dados que nós tivemos aqui, que eram considerados outliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi removido do nosso dataset. E isso vai nos possibilitar então trabalhar de forma que a gente agregue a estatística de forma mais efetiva, claro, considerando que esses valores identificados como outliers sejam realmente outliers e que não prejudiquem as nossas análises. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.